Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Essa semana, aliás ontem, né? A semana começou ontem, eu atendi uma pessoa que se diz uma pessoa ansiosa. E no decorrer da conversa dele, vai aparecendo na história que ele conta, é uma pessoa que ao longo da vida, ele se diz o rei do consenso. Eu perguntei a ele o que significa isso, ser o rei do consenso, e ele diz que ele evita a briga. Ele sempre procura um consenso, ele sempre procura que não haja briga. Então, por escolha, ele não se envolve em nenhuma disputa, por escolha, ele não afirma nenhum direito dele que haja sido violado, por escolha, ele nunca briga, nas palavras dele. E eu perguntei, então, como era isso ao longo da vida, né? Ele disse que ele sempre foi assim, uma pessoa que todo o tempo de vida, e a história de vida dele marcava isso, porque eram pais que tinham conflitos bem explícitos, não eram apenas verbais, chegavam à agressão física, ou seja, era um ambiente familiar bastante tumultuado. E a forma que ele encontrou de sobreviver sendo criança foi não se meter. E ao mesmo tempo que o ajudou a sobreviver a um ambiente tumultuado, foi ajudando a moldar um jeito de ser diante da vida que é hesitante. E aí eu brincando, eu me lembrei de um personagem de desenho animado, de Scooby-Doo, que é Scooby e Salsicha, que todo o tempo do desenho, durante todo o desenho, eles estão sempre trêmulos, eles estão sempre temerosos diante de tudo, um está sempre agarrado no outro. Continuamente eles estão antecipando que eles vão se dar mal e fogem. E aí nós vamos dar uma parada aqui nessa história para remeter a um conceito em psiquiatria que pode ser confuso. Existe na classificação psiquiátrica os transtornos clínicos. O que é um transtorno clínico? É aquele em que o paciente veicula uma queixa. Ele é sintomático. Sintoma em medicina é queixa. É algo queixado pelo paciente, que é emitido pelo paciente. Ou seja, é uma alteração de comportamento que provoca um sofrimento na pessoa. E essa pessoa busca, de alguma forma, ajuda. Para os transtornos clínicos, é que existem os tratamentos psiquiátricos, que podem ser mais ou bem sucedidos, mas que são dirigidos aos transtornos clínicos. E, ao mesmo tempo, nas classificações psiquiátricas, existe uma segunda classificação, que é que traço de personalidade é predominante naquela pessoa. A grosso modo, a personalidade é aquela silhueta a silhueta psíquica do indivíduo, é aquilo que identifica o indivíduo ao longo da vida. Aquela marca registrada da pessoa. A impressão digital da pessoa seria a personalidade. E a essência da personalidade é a flexibilidade e a adaptabilidade. Todo o traço de personalidade que se torna fixo, que se torna rígido, que se torna persistente, que passa a identificar a pessoa, caracteriza a pessoa, se isso a partir da adolescência, se isso se transforma em algo que é rigidamente repetido, é um padrão de comportamento que se repete ao longo da vida, então nós chamamos isso de transtorno de personalidade. Então, a grosso modo, novamente, é uma simplificação que eu estou fazendo,
Todas as pessoas, obviamente, têm uma personalidade, ou seja, têm uma impressão digital psíquica que marca tudo o que ele faz. Mas há algumas pessoas que, caracteristicamente, elas são definidas por um traço de comportamento que é rigidamente padronizado e repetitivo, que não tem um comportamento adaptativo. Então são pessoas que são descritas assim, ele é sempre assim. Quando esse traço de comportamento é persistente desde a adolescência, e isso só pode ser diagnosticado no período final de adolescência, porque é quando se supõe que a personalidade da pessoa estaria razoavelmente formada. Então, uma pessoa que desde a adolescência é descrita em múltiplos ambientes, em múltiplos vínculos com a mesma característica, essa pessoa, embora o nome transtorno soe pesado, significa essa pessoa tem um traço de personalidade que é tão persistente que é identificado por todas as pessoas como sendo pertencente a ela. Então, são as pessoas que são extremamente organizadas, arrumadas, metódicas, pontuais. Essas pessoas em que, desde a vida toda dela e adulta, ela é sempre caracterizada por um traço de rigidamente repetido de organização, método, disciplina, pontualidade, arrumação, higiene, essas pessoas assim, do ponto de vista psiquiátrico, significa que ela tem um traço de personalidade rigidamente definido e que toda patologia, qualquer coisa que ela tenha, a gente precisa ver em que terreno isso se acessa. Por que é importante esse diagnóstico do subjacente, da personalidade subjacente da pessoa? Porque o terreno, que é a personalidade, ele é sempre persistente ao longo da vida, é o modus de vida da pessoa. Qualquer patologia que se aceste, nós temos que compreendê-la em função desse modo de vida da pessoa. Então, uma pessoa que tenha um comportamento desse que eu descrevi, que é certinho, organizado, perfeccionista, ela não tem toque. Apesar das pessoas dizerem assim, fulano de tal tem toque. Não, não tem toque. Toque é o transtorno clínico, o transtorno obsessivo-compulsivo, em que existe angústia em função disso. Quem tem um traço de personalidade obsessivo-compulsivo, ou seja, tem essa personalidade que é certinha, que é toda Caxias, que é toda sargentão, são os vários apelidos que se tem. Uma paciente minha tinha um apelido de Dona Justa, muito antiga, por isso que eu estou repetindo o apelido dela. Essas pessoas não têm sofrimento com isso. Elas se comportam como sendo a vida é assim, os outros é que seriam equivocados. Ou seja, se tem mão para abrir, por que não tem mão para fechar? Essa seria a queixa de quem tem uma personalidade de traço obsessivo-compulsivo. Toque é um sofrimento, toque tem tratamento. Transtorno de personalidade é um item importante para a gente reconhecer, mas não é um transtorno clínico, não é medicável. Ou seja, pessoas que são... esse é um tipo, né, o obsessivo-compulsivo. Há pessoas que são aquilo que o diagnóstico é de emocionalmente instável, aquelas que são explosivas por mínimas coisas, em que a reação é sempre e sempre desproporcional ao estímulo, em termos de intensidade agressiva. Mas lembre, isso significa que ao longo da vida é assim. Não é uma coisa episódica. É uma pessoa que é cabeça quente. Né? O dito popular é cabeça quente. Geralmente, o transtorno de personalidade tem sempre apelidos colados nele, porque é tão característico que vira um apelido. Ou pelo menos uma característica que é reconhecida por todas as pessoas que o conhecem, seja no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente social. E isso é importante, é que o traço que nós estivermos pesquisando, ele tem que estar presente em múltiplos ambientes, para não ser algo meramente circunstancial. E voltando ao exemplo que eu estava me referindo, existe o transtorno de personalidade chamado ansiosa ou evitativo, que são pessoas que desde cedo têm essa característica parecida com a de Scooby-Doo e Salsicha.
que são temerosos diante da vida, que preferem não ter promoção para não serem expostos, não preferem que ao chegar no lugar ninguém o veja, não arriscam nada, estão sempre em guarda diante da vida. Mais ou menos como o desenho de salsicha, sempre com a sensação de que algo ruim vai acontecer. Não como o transtorno de ansiedade generalizada, que é um diagnóstico clínico em que surge em algum período da vida da pessoa, mas como uma característica que está presente ao longo do tempo. E por isso o desenho animado é importante, porque se nós pegarmos um desenho de Scooby-Doo da década de 60, nós vamos ver que a personagem de Scooby e a personagem de Salsicha é a mesma até hoje. E essa essência de que é um modo de comportamento rigidamente repetido, padronizado, que não é adaptável, ou seja, independe da circunstância, ele é sempre presente. No caso do transtorno de ansiedade, no transtorno de personalidade ansiosa, como se trata de um traço de personalidade, ele não se resolve com medicação tranquilizante. O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, sim. Eles podem ser controlados, o transtorno de pânico pode ser controlado via medicação. Mas o transtorno de personalidade ansiosa não, porque isso é um traço de personalidade. Para isso, é preciso, primeiro, qual é a grande dificuldade? Que são pessoas que facilmente se transformam em usuários abusivos de tranquilizantes. Por quê? Porque elas estão continuamente assim, ao longo da vida são assim. E como isso não remite, isso não melhora com remédio, isso transforma a pessoa em pessoas facilmente presas de uma relação abusiva com tranquilizante. O transtorno de personalidade ansiosa, como todos os transtornos de personalidade, geralmente não são queixas da pessoa. São queixas de quem é o circunstante, de quem está junto da pessoa. Mas no caso do transtorno de personalidade ansiosa, como é um estado de espírito sofrido continuamente, sim, essas pessoas buscam continuamente ajuda. E frequentemente lhe é prescrito medicações tranquilizantes na expectativa de resolver aquela ansiedade. Mas essa não é uma ansiedade do transtorno de ansiedade generalizada. Essa é uma ansiedade que está incrustada no modus vivendi dela, na forma de encarar o mundo, na sensação de que continuamente, por isso é evitativo, a palavra é evitativa, continuamente a reação da pessoa é evitar coisas. Ele está sempre fugindo das coisas, como é o caso dessa pessoa que eu atendi, que continuamente ele foge de tudo, a ponto de hoje ele estar extremamente prejudicado materialmente, porque ele não pode enfrentar. Ele não, e obviamente ele coloca uma racionalização em cima disso, dizendo que ele busca consenso. Na realidade, ele evita qualquer forma de exposição dele agressiva. Talvez, espero que tenha sido interessante essa observação. Tchau.